Boa noite, aleluia, glória a Deus, louvamos ao Senhor, porque Ele é bom, é um Pai amoroso, um Pai que sempre está disposto a nos abençoar como seus filhos. Nós estamos lendo o livro O Imensurável Amor de Deus, de Floyd McClure Jr. Nós já começamos a ler esse livro ontem, estamos dando continuidade. Esse livro está em PDF e se você quiser acessar, se você quiser imprimir, você pode fazer isso lá no site www.semeadoresdapalavra.net. Então vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome. Espírito Santo de Deus, te convidamos, seja bem-vindo ao nosso meio agora. Nos ajuda, nos instrui, nos capacita para sermos o melhor de Deus nessa terra, em nome de Jesus, e aguardamos a Tua vinda. Antes de nós darmos continuidade ao nosso livro, nós vamos ler o versículo que está aqui em Romanos 8, 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará? Nada pode nos separar do amor de Deus, porque Deus, Ele é amor e Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Eu creio que Deus usou o nosso irmão Floyd para escrever esse livro, uma palavra tão abençoada e tão propícia para os nossos dias. Então vamos dar continuidade à leitura do nosso livro. John Smith, um amigo meu de Melbourne, Austrália, fala a respeito de um adolescente endurecido, criado na rua, que ele deu uma única oportunidade de apresentar-lhe Deus. Está bem, camarada, disse ele. Como é Deus? Recém-formado em teologia, John não titubeou. Ele é como um pai. Os olhos do jovem fuzilaram de ódio. Se ele merece como meu velho, se ele parece com meu velho, fique ele para você. Mais tarde, John soube, através de um assistente social, que o pai do menino havia violentado a própria filha várias vezes e batido na esposa com frequência. Feridas emocionais. Uma experiência negativa na infância não é o único fator que nos frustra a compreensão de Deus como Pai. Muitos experimentam um bloqueio emocional ou mental quando tentam chamar Deus de Pai, pois não o conhecem pessoalmente. A diferença entre saber a respeito de Deus e conhecê-lo pessoalmente. Lemos em João 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Para que nos tornemos filhos de Deus, devemos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu e ressurgiu para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Precisamos em seguida pedir-lhe que nos perdoe e se torne o Senhor de nossa vida.
Então, como filhos, dedicar a vida ao aprendizado, à obediência à palavra de Deus e à adoração a Ele somente. Outras pessoas têm dificuldade de relacionar-se com Deus, com o Pai, porque durante a vida toda foram ensinadas a respeitá-lo. Para elas, isso significa chamá-lo de Senhor, um termo informal como Pai. Parece-lhes falta de reverência. Entretanto, a Bíblia nos ensina a chamar Deus de Pai. Quando oramos Mateus 6:9, e nos diz que Ele deseja ter um relacionamento íntimo e pessoal conosco, seus filhos. Algumas de nossas dificuldades mais comuns para compreender o imensurável amor de Deus são as feridas emocionais. Muitas vezes, essas feridas produzem cicatrizes que nos fazem hesitar em confiar inteiramente nele como Pai. A Bíblia oferece muitos exemplos de ferimento emocional e refere-se a isso como um espírito oprimido, ferido ou abatido. Diz o livro de Provérbios: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Provérbios 15:13. E o espírito do homem o susterá na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Provérbios 18:14. A história de Mical, filha de Saul, demonstra claramente a dor de um espírito ferido ou abatido. Mical foi educada em um ambiente carregado de desavença e conflito. Seu pai, homem impaciente e inseguro, com frequência explodia em acessos de ira. Não há dúvidas de que ela fora profundamente influenciada pela ira paterna. Saul tinha ciúme do futuro rei Davi e isso levou a planejar uma armadilha para matá-lo. Como isca, Saul lhe ofereceu uma de suas filhas como prêmio, caso ele matasse 100 filisteus, inimigos de Israel. Certamente, pensou Saul, Davi será morto pelos filisteus e ficarei livre dele para sempre. Para grande desgosto de Saul, Davi foi bem sucedido. Na verdade, matou 200 filisteus. Saul concedeu a mão da filha Mical como prêmio, mas Davi logo fugiu de outro dos ataques de raiva de Saul, deixando-a para trás. Anos depois, ele retornou e encontrou Mical casada com outro homem, contra a vontade dela e do novo marido. Davi exigiu sua volta. Por fim, ela foi arrancada dos braços de seu choroso marido e devolvida à força a Davi. 2 Samuel 3, 13 e 16. Pelo visto, os homens da vida de Mical a moveram entre si como se ela fosse uma peça no tabuleiro de xadrez. Em razão da sua criação, é compreensível que tenha reagido a Davi com tanta amargura. O ressentimento dela explodiu no auge de uma festa de celebração de vitória. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, voltando Davi para abençoar a sua casa,
Mical, a filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar? E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. 2 Samuel 16, 20 e 23. A reação de Mical resultava de uma ferida emocional que se transformara em ódio. O remédio que poderia trazer-lhe a cura era o perdão, mas ela preferiu não concedê-lo. A esterilidade espiritual e física a atormentou pelo resto da vida. Semelhantes a Mical nos dias de hoje, há muitas jovens e mulheres que sofrem diferentes graus de dor. Todavia, não precisam acabar com a filha de Saul por causa do seu coração paterno. Deus anseia por renovar-nos e restaurar-nos mediante o poder curador do seu amor. E aqui eu quero dizer para você o que eu disse logo no início, que nós temos responsabilidade com aquelas coisas que nos acontecem. Passando um tempo depois, quando a gente cresce, enquanto criança, muitas vezes você não tem condição, você não aprendeu ainda, você não tem condição de perdoar e você não tem nenhuma responsabilidade com abusos, seja ele sexual, seja ele moral, físico, espiritual. Enquanto criança, você não tem nenhuma condição de responder a isso e você não tem que se sentir culpado por isso, porque muitas vezes as pessoas que abusam das crianças fazem com que elas se sintam culpadas e elas vivem a vida inteira se sentindo culpadas. Mas quando você chega na fase adulta, quando você é jovem, você já tem uma vivência, você já aprendeu muitas coisas, você já sabe ler, você já ouviu muitas coisas e você tem condição de decidir entre ficar com a dor, com a mágoa. Você tem uma responsabilidade com todas as coisas que acontecem a você quando você tem entendimento da importância do perdão. E agora aqui eu quero dar um testemunho. Eu estava em um determinado lugar, num clube, não vou dizer o nome do clube, mas eu estava num clube e eu já estava pegando as minhas coisas para ir embora e meu marido estava comigo, ao meu lado, e de repente uma senhora falou para mim assim: eu estou muito amargurada. O meu genro destruiu a minha família. Eu falei: como assim? Eu tive vontade de dizer a ela: não é o seu genro que está destruindo sua família, é você mesma, porque você tem uma responsabilidade com isso. Você precisa perdoá-lo. Mas naquele momento, eu orei, eu pedi ao Espírito Santo: eu preciso, Senhor, de uma palavra para dar a essa mulher. E graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor me deu a palavra e eu ministrei o coração daquela mulher. E ela perdoou ao genro. E a família dela realmente estava sendo destruída. Um neto adolescente, um neto criança. E aquele homem largou a esposa e foi viver com outra pessoa. E assim machucou o coração da esposa, o coração da sogra e o coração dos filhos. Deus, ele providencia tudo. Naquele momento, eu estava vindo embora e aquela senhora me chamou a atenção e falou comigo. Deus, naquele momento, queria me usar. É assim que o Espírito Santo faz.
O Espírito Santo de Deus está disponível para você e para mim. Deus sempre vai usar alguém para te abençoar, para me abençoar. Deus ama os seus filhos. Deus é um pai amoroso. Mical, ela poderia ter perdoado. Ela poderia ter tido uma vida diferente se naquele momento ela teve muitas aflições. Ela foi entregue a Davi como esposa, depois ela é abandonada por Davi, depois ela casa-se de novo, ela é obrigada a abandonar o marido e estar com Davi. Então, assim, foi muito abandono. Ela foi dada a Davi como prêmio. Depois ela é tomada e entregue a outro marido. Então, são muitos motivos para ela ter amargura. Ela tem motivos, sim. E todos que têm amargura e que têm dor, pessoas nos causam dor. Muitas vezes, pais que o Senhor Deus colocou para cuidar de nós, muitas vezes eles não cuidam como deveriam, não se sentem responsáveis por nós e muitas vezes nos ferem. Mas quando nós crescemos, nós precisamos então ter um encontro com Deus, com o coração amoroso de Deus, o coração de Deus. Então vamos ler agora o coração de Deus. Trata-se da parte mais interna ou mais essencial da pessoa, seu coração. O coração paterno de Deus descreve o elemento fundamental que caracteriza o que ele é. Jesus descreve Deus nas Escrituras como Pai misericordioso, perdoador, bondoso e amoroso. Jesus demonstrou mediante a sua vida a própria natureza do Pai Celeste. Como é Deus, Papai? Lembro de certa noite, muitos anos atrás, em que lutei para encontrar uma resposta para a pergunta de Misha, minha filha. Então, com 5 anos de idade, enquanto considerava cuidadosamente a questão, percebi em sua simplicidade. Misha, fizeram uma pergunta cuja resposta muitas pessoas gostariam de obter. Talvez os adultos a formulem de maneira diferente, mas a pergunta básica permanece a mesma. Se há um Deus, como ele é? A palavra aqui está dizendo, né? Misericordioso, perdoador, bondoso e amoroso. Mas eu creio que a filha do autor do livro, ela está pensando aqui na característica física de Deus. Como ele é? Como ele é? Como Deus é para você? Como Deus é para mim? Deus se revela a você como um pai amoroso? Deus se revela a você como um pai perdoador? Deus se revela a você como um pai bondoso, misericordioso? Se não se revela, eu te convido a pedir perdão e a dizer: Pai, me ensina, Espírito Santo de Deus, entra na minha vida e me ensina sobre esse Pai. Eu preciso ter uma experiência com esse Pai. Deus está assim, de mãos e de braços abertos, para te abraçar. A Bíblia diz que Deus não é um ser finito como nós. Todavia, Deus se a conhecer a nós de maneira tão clara, tão compreensível,
que podemos saber como Ele é. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. João 1,18. Eu disse à minha filha como é Deus. Disse-lhe que ele se parece com Jesus. De fato, certa vez Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. João 14,9. Jesus é Deus em forma humana. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de como Jesus revelou o Pai para nós. Um desses exemplos refere-se à passagem em que algumas mães desejavam que Jesus abençoasse os filhos, mas os discípulos acharam que ele estava ocupado demais, era importante demais para ser perturbado. Jesus, porém, repreendeu os discípulos e lhes disse que trouxessem a ele as crianças. Ele tomou os pequeninos nos braços, conversou com eles. Jesus arranjou tempo para as crianças. Teve tempo para ouvir as histórias e brincadeiras delas. Nem se importou de sujar-se quando as crianças, de nariz escorrendo e tudo mais, sentaram no seu colo. Quando vemos que Jesus teve tempo para as criancinhas, aprendemos que Deus tem tempo para as pessoas. Ele se importa até com as pequenas coisas da vida. É paciente. Deus Pai se parece com o seu Filho. Certa tarde, Jesus parou para falar com uma mulher samaritana perto de um poço. Naquela época, o povo judeu odiava e desprezava os samaritanos. As mulheres eram consideradas pessoas de segunda categoria e incapazes de compreender verdades espirituais. Jesus elevou essa mulher a uma posição de igualdade e valor pelo simples fato de ter rompido um costume social e falado com ela publicamente. Ao fazê-lo, revelou algo mais de como é Deus. Ao discutir as necessidades espirituais diretamente com a própria mulher, Jesus comprovou seu interesse pessoal por ela e ainda demonstrou que Deus Pai se importa com os homens e com as mulheres de forma igual. Essa mulher não apenas era samaritana, mas também imoral. Jesus sabia disso, mas não se sentiu constrangido, tampouco envergonhado em ser visto com ela. Na verdade, ele queria conversar com a mulher. Foi por esta razão que ele viajou através de Samaria. Arranjou tempo para demonstrar amor verdadeiro a essa mulher. Conhecida por seus casos amorosos, Jesus viu além da dureza exterior, das anedotas imorais, dos sarcasmos a respeito da religião. Viu o coração dela. Viu que ela ansiava por algo que preenchesse o vazio interior. Sentiu a necessidade dela de ser amada, de ser protegida, de ser alguém especial. Por sua vez, a mulher recebeu o amor de Cristo, porque Ele a ajudou a ver a Deus de um modo como nunca vira antes. Jesus veio por isto, para revelar-nos Deus e levar-nos a Ele. Jesus, Ele não faz exceção de pessoas. Jesus ama o branco. Jesus ama o negro. Jesus ama o especial. Jesus, aquela mulher era uma prostituta. Ela tinha que sair para buscar água ao meio-dia, ao sol a pino, porque as outras mulheres não saíam nesse momento. E ela, então, ela não podia, ela se sentia envergonhada. Quando ela chegou perto de Jesus, Jesus falou com ela e ela estranhou. Como sendo tu profetas, dirige a palavra a mim,
uma mulher samaritana? E então Jesus disse, se você soubesse quem te pede água, você então pediria e eu te daria a água da vida que mata a sede, e que nunca mais você vai ter sede, a sede espiritual. Essa mulher, naquele momento ali, ela teve um encontro com Jesus. Nesse encontro com Jesus, os seus traumas ali foram curados. Aquela mulher naquele momento, ela foi liberta, ela devia sentir muita dor, ela devia sentir muita amargura, ela devia sentir muita tristeza. Talvez ela não tivesse 5 maridos porque ela quisesse ter, mas porque talvez eles vinham e iam. E ela então, na sua carência, muitas mulheres estão assim, muito carentes. E Jesus, Ele pode acolher você. Jesus pode me acolher. Jesus veio para isso. Jesus veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Então Jesus veio para isso. Jesus veio buscar o que estava perdido. Jesus veio para salvar. Jesus veio para libertar. Jesus veio para curar. Essa mulher ela foi curada instantaneamente pelo amor de Jesus. É o amor de Jesus que cura. Ela sentiu esse amor de Jesus. Ela sentiu que ela não foi mais discriminada por Jesus. Ela entendeu que Jesus era o Messias, o Filho enviado de Deus para perdoar os nossos pecados, para morrer numa cruz por nós, para nos libertar, para nos purificar e para nos dar um novo nome, para nos dar uma vida nova. Aquela mulher recebeu uma vida nova. Aquela mulher recebeu uma nova identidade. Ela não era mais a mulher, aquela mulher frustrada e amargurada, a mulher samaritana, mas aquela mulher agora era uma missionária. Ela se tornou uma missionária, porque agora ela saiu, ela se levantou, ela chegou de cabeça baixa com o seu pote para buscar água, mas aquela mulher se levantou e ela saiu e ela foi pregar o evangelho e ela disse, encontrou homens e ela não teve mais vergonha de andar na rua e ela encontrou aqueles homens e ela disse, olha, eu encontrei o Messias, vamos ver o Messias. E aqueles homens foram com ela. Aquela mulher naquele dia, ela teve a sua vida transformada. Jesus veio para isso, para salvar o que estava perdido. Não importa o pecado que você cometeu, não importa a vida que você está levando. Jesus é o Salvador, Jesus é o Libertador, Jesus cura, Jesus ama você, Ele se importa com você. Não importa se sua mãe não aceitou você. Não importa se seu pai discriminou você. Não importa se a igreja discrimina. Se o teu professor, se você sofre bullying. Jesus ama você. E Ele quer mudar a sua vida. Assim como Ele mudou a vida daquela mulher. Recebe Jesus no seu coração agora. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Aceite Jesus como seu Salvador, porque a sua vida vai mudar. Nunca mais você vai sentir o peso, essa dor que você sentia antes, essa amargura quando você receber Jesus, quando você se arrepender dos seus pecados, quando você entregar a sua vida. E diga comigo, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, eu me arrependo, eu te aceito como Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, porque a palavra de Deus diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. Aleluia, 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 glória a Deus.
Em Romanos 8, versículo 19, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também justificou. Então Jesus é o que justifica. Não importa a vida que você tem levado, você pode vir a Jesus como você está. Porque Jesus quer salvar. Jesus quer te libertar. Jesus quer te curar. Jesus te ama. Jesus quer que você tenha uma vida diferente. Aleluia, amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Senhor, essa pessoa que está me ouvindo aí, Senhor, se ela te recebeu no coração, Senhor, escreve o nome dela no livro da vida. Perdoa os seus pecados, ó Deus. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Segunda-feira estaremos de volta com a leitura do livro. Que Deus nos abençoe. O imensurável amor de Deus. Não dá para medir o amor de Deus. O amor de Deus é muito grande. Glórias a Ele.